E hoje nós temos a grande satisfação, né, de todas as segundas-feiras, como você bem sabe, nós temos, né, o nosso advogado, o Dr. Cássio Timóteo da Costa, advogado civil e também empresarial, que sempre está trazendo assuntos importantes para você, telespectador que está em casa, ficar nos acompanhando, ampliar um pouquinho os conhecimentos de temas variados. Dr. Cássio, obrigado por ter vindo e abrindo, como sempre, a nossa semana aqui na TVC Panorama, o programa Hora do Povo. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui, Adilson. Hoje eu vou conversar um pouquinho com os empresários da cidade, da nossa região aqui, falar um pouquinho sobre o que é o compliance e o quanto isso impacta no desenvolvimento das empresas. Muitos empresários novos ainda, que não têm tanta experiência, acabam não tendo tanta bagagem, e trazer alguns pontos aqui para reflexão, alguns pontos jurídicos que acabam impactando significativamente no desenvolvimento de uma empresa, inclusive na capacidade da empresa continuar as suas atividades ou não. Perfeito, Dr. Cássio. O nome o Dr. Cássio já citou, né? Compliance e desenvolvimento empresarial. Para você que tem em casa, talvez o nome seja um pouquinho difícil, mas o Dr. Cássio sempre, né, no seu conhecimento, nas suas explicações, explica, por sinal, muito bem. Obrigado, doutor. O que significa, doutor, compliance empresarial? Sim, um nome um pouquinho diferente, né? Diferente. Adilson, assim, o que é o compliance no termo mais básico possível? O compliance nada mais é do que um estudo, uma análise de todos os aspectos de uma empresa, analisando os possíveis riscos, os pontos eventualmente de falha, os pontos eventualmente de fragilidade que existe dentro da atividade empresarial. E com isso a gente acaba fazendo um aprimoramento da conduta, tanto de funcionários quanto de gestores, das questões contratuais, das questões tributárias, das questões de marketing, inclusive, muitos casos, modificando o plano de negócio ou readequando o plano de negócio para conseguir atingir o objetivo principal, que é desenvolvimento empresarial e manutenção do faturamento da empresa com o mínimo de risco possível. Quando eu falo que o compliance, nessa questão jurídica, é extremamente importante, eu trago para muitos empresários a visão de que a análise jurídica de uma empresa ela é tão importante quanto a análise econômica de uma empresa, quanto o próprio negócio em si. Porque muitas vezes as coisas estão interligadas sem conhecimento do empresário. Um contrato bem feito com o consumidor possibilita que o empresário evite despesas desnecessárias, evite responsabilidades desnecessárias. Faz com que o empresário, de forma mais assertiva, entregue para o seu consumidor aquilo que realmente ele consegue entregar. Ele não prometa mais do que pode entregar e não assuma mais do que pode assumir. Então, quando a gente fala de compliance, na parte de consumidor, é verificar se aquilo que está sendo prometido efetivamente está sendo entregue. É verificar se aquilo que o contrato da empresa prevê, ele está de acordo com as capacidades da empresa naquele momento e o quanto que isso vai impactar no desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento das atividades. Quando a gente fala de compliance trabalhista, é nós analisarmos se todos os direitos dos trabalhadores envolvidos naquela operação estão sendo respeitados, quais direitos eventualmente não devem ser pagos também, porque muitas vezes empresários pagam coisas que não são necessárias, quais são os riscos que nós temos no desenvolvimento daquela atividade com prestadores de serviço, com terceirizados, como minimizar isso, como evitar assumir uma responsabilidade que não lhe compete. Na questão do compliance tributário, analisar se a empresa está no enquadramento tributário correto, se estão sendo pagos impostos corretamente, se eventualmente existe alguma possibilidade de economia, como economizar, como evitar certos impostos. Então o compliance, Adilson, no ramo empresarial, eu digo que ele é extremamente necessário. Ele é quase que um divisor de águas para o empresário, para ele conseguir ter uma atividade saudável e uma atividade não saudável. Quando a gente pega um advogado experiente nessa área de direito empresarial, ele trabalha quase como se fosse um sócio da empresa, atuando diretamente na visão do negócio, no plano de negócio, melhorando as perspectivas do empresário na questão de como tratar o cliente, de como tratar o seu marketing, questão de registro de marca, proteção da sua identidade. Tudo isso também faz parte
da análise do compliance para que a gente consiga, através de uma consultoria jurídica adequada, preparar o empresário para que ele cresça com sabedoria, que ele cresça também com facilidade e sem enfrentar dificuldades no dia a dia. Doutor Cássio, podemos dizer então que todos os empresários, né, seja lá qual o ramo, né, que segue na sua linha, deveriam de ter, né, essa diretriz que é o compliance? Na verdade, Edilson, existe um grande equívoco, porque as pessoas elas acreditam que quando a gente conversa sobre compliance, sobre desenvolvimento, consultoria empresarial, muitos empresários imaginam, isso aí é uma necessidade, eventualmente, de grandes empresas. Sim. E é o contrário disso. Porque as grandes empresas elas já estão com as políticas internas, com a operação dela normalmente desenvolvida e a probabilidade de risco é muito menor. Quem realmente precisa desse suporte é o pequeno empresário, o empresário de médio porte. Porque esse empresário ele ainda não tem know-how e não sabe como organizar o negócio dele efetivamente. Porque é natural, o mundo empresarial ele é uma caminhada de degraus. A pessoa com o tempo ela vai adquirindo conhecimento contábil, conhecimento jurídico, conhecimento empresarial e aos poucos o negócio vai evoluindo. Mas quando se fala de conhecimento jurídico, a legislação ela não está preocupada se você sabe ou não sabe. Porque no nosso código está previsto que ninguém pode se esquivar alegando desconhecimento da lei. Para todos os efeitos, o Estado não quer saber se o empresário tem conhecimento jurídico ou não. Ele simplesmente vai cobrar um imposto, ele vai multar, ele vai embargar a atividade. Então, cabe ao empresário buscar conhecimento com especialistas. Então, a minha dica é, você que é jovem empresário que tem uma empresa talvez de pequeno porte, de médio porte, procure o suporte de um profissional especializado. A questão do compliance é para eu trazer ao nosso telespectador a dimensão do que é uma consultoria jurídica, porque muitos pensam que o advogado só trabalha com a questão judicial. Exato. E o meu escritório de advocacia, 90% da nossa atuação não é judicial, é consultiva. Então, assim, o quanto que a gente aprimora o negócio, o quanto que a gente desenvolve uma empresa, o quanto que a gente melhora questão de acordo de sócios, questão de administração, questão de gestão de pessoas, é extremamente importante trazer o conhecimento à população para que busquem os seus profissionais de confiança, para que tenham certeza também da importância de um profissional no dia a dia de uma empresa. E foi bom o doutor citar ali, né, até para o nosso telespectador que tem em casa nos assistindo, porque realmente, doutor, quem tem em casa, né, as pessoas às vezes pensam, pô, o advogado é só para resolver problemas, só para resolver pepino. E não é bem assim, né, doutor? Porque lá dentro, no caso o doutor tem um escritório de advocacia, que são vários advogados que atuam no mesmo local, cada um na sua formação, ou às vezes até outras formações, né, além da área civil, né, atuam em outras, como é o exemplo, por exemplo, né, doutor Cássio, que é advogado civil, atua em outras áreas na área do direito, uma delas é sobre desenvolvimento também empresarial, que é o compliance, né, doutor? Que é um assunto até, digamos assim, para algumas pessoas que estão assistindo, nova essa palavra, mas de extrema importância, né, doutor, também. O compliance, na verdade, ele acaba gerando desenvolvimento, né? O compliance, ele acaba evitando problemas. Nós temos que pensar que tu pega uma empresa pequena, Edilson, muitas vezes, pela falta de conhecimento do empresário. Nós não estamos falando nem por malícia, por falta de conhecimento do empresário, ele descumpre algumas normas trabalhistas. E daí numa situação hipotética aqui, a título de exemplo, nós temos um funcionário, por exemplo, que entra com uma ação trabalhista e consegue receber 20, 30 mil reais em razão das multas, das penalidades eventualmente impostas. Como que o empresário sobrevive num pequeno negócio, levando no início da sua jornada a responsabilidade de arcar com um prejuízo desse, de 20, 30 mil reais e de forma imediata, sendo que honrar com esse compromisso o mais rápido possível sob pena de ter suas contas bloqueadas, a sua atividade paralisada. Perfeito. É extremamente complexo. Então, se o empresário ele tem um suporte dele conseguir compreender o que efetivamente são os direitos aqueles que estão na sua operação, que ele consiga diluir isso no dia a dia de uma forma que não fique pesada, ele certamente vai conseguir manter a sua atividade de uma forma mais sadia, mais duradoura. A questão tributária também é uma situação muito delicada, porque os débitos tributários, eles inclusive podem atingir o patrimônio da pessoa física, do sócio, assim como o trabalhista também numa eventual desconsideração. E daí nós estamos falando de um empresário que está arriscando num ramo empresarial e quem sabe daqui a pouco vai ter o seu patrimônio pessoal também penhorado
muitas vezes por falta de conhecimento, não por malícia ou por falta de interesse de honrar com seus compromissos, mas principalmente por falta de conhecimento técnico. Então, novamente reitero, a questão da gestão jurídica de uma empresa é extremamente importante, porque ela impacta no desenvolvimento da empresa, na operação da empresa, na segurança do crescimento da empresa. Perfeito. Agora 10h49, doutor Cássio, hoje esclarecendo um assunto importante, sempre pertinente, dúvidas sobre o compliance e desenvolvimento empresarial. Tem a participação do nosso telespectador na tela. Jefferson, obrigado pela audiência. Bom dia, Dilson. Bom dia, doutora. Quais as vantagens, doutor, nas relações trabalhistas do compliance? É mais ou menos o que o doutor já havia introduzido, né, doutor? A vantagem do compliance nas relações trabalhistas, Adilson, é exatamente o fato de que a gente prevê riscos, a gente faz uma análise antecipada do que está acontecendo naquela operação e evita possivelmente uma demanda, assim como muitas vezes preserva bons funcionários. Em alguns determinados momentos eu me deparei em situações onde eu vi funcionários, trabalhadores muito bons que acabaram tendo algum estresse ou algum desgaste com a empresa pela falta de observância das normas por parte da empresa e a empresa sem saber que estava descumprindo as normas. Então, muitas vezes, essa falta de sabedoria pode fazer a perda de uma mão de obra qualificada, pode trazer um desgaste na relação entre as partes, pode gerar uma demanda trabalhista. Então, a análise e o entendimento do que é possível dentro do ambiente de trabalho certamente, de forma antecipada, é muito mais sábio do que deixar para resolver tudo na justiça. Nós falamos também na questão do compliance, porque ele não está envolvido apenas na questão de direitos e obrigações, mas também podemos falar de questão de conduta. Muitas vezes, uma postura inadequada de um funcionário, uma forma de agir com o cliente, também pode estar impactando diretamente na produção da empresa, na capacidade de venda da empresa. E muitas vezes a análise daquele tipo de comportamento que ele não é adequado à empresa e a melhora desse comportamento pode evitar, inclusive, a saída desse funcionário, pode melhorar a produção da empresa. Então, o compliance trabalhista ele é muito bom, é uma ferramenta sensacional para os empresários, porque eles acabam muitas vezes descobrindo que o sucesso empresarial está nos detalhes, e não exclusivamente na capacidade de entregar algo. Muitas vezes eu sempre falo para os advogados lá do escritório, não é tu entregar apenas, é como você entrega. O quanto que isso é enfeitado, o quanto que isso é personalizado ao seu consumidor. Se você entrega algo numa embalagem bonita, de uma forma adequada, atingindo a expectativa do seu cliente ou até mesmo superando, você certamente vai se destacar no mercado muito mais do que aquele que apenas entrega. E às vezes, né, doutor, no meio empresarial, claro, hoje em dia, né, em todas as empresas, né, o objetivo do empresário é entregar um produto de qualidade e para ter sucesso. Como o senhor falou, uma pessoa que nesse meio, nesse processo, não faça a coisa correta, vai atrapalhar todo o processo. Não adianta ter um bom atendente e no meio barrar com alguma outra situação, né, doutor? Por isso que eu falo assim, essa análise do trabalhador, ela tem que ser profunda e tem que ser com uma equipe multidisciplinar quando há capacidade, quando não há capacidade. Muitas vezes um advogado na parte empresarial já consegue fazer uma análise melhor. De entender quais são as dificuldades daquele trabalhador, quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto, porque muitas vezes o controle disso, Adilson, tu consegue fazer uma operação mais produtiva, tu consegue fazer com que aquele trabalhador eventualmente trabalhe com mais qualidade, automaticamente ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar mais. Um trabalhador satisfeito com respeito das suas normas trabalhistas, certamente vai ser um trabalhador que se manterá mais tempo na empresa. Exatamente. Então, quando a gente faz essa análise, a gente acaba vendo o quanto que isso impacta diretamente na produção, diretamente no resultado da empresa. Uma empresa não pode imaginar o seu chefe, ou eventualmente o sócio da empresa, o proprietário da empresa, que o trabalho desenvolvido exclusivamente por ele é que faz o resultado da empresa. Obviamente que não. Uma empresa é um conjunto de pessoas, é um conjunto de informações. E esse conjunto de informações também está na perspectiva, muitas vezes, que o funcionário dá ao consumidor. Se o funcionário está mal vestido, que não está respeitando uma norma de conduta da empresa, se o funcionário muitas vezes não tem uma conduta adequada na forma de falar com o consumidor,
Se aquele funcionário está desmotivado porque os seus direitos não estão sendo respeitados, o produto final não vai ser bom. O produto final não vai ser bom. Nós vamos para um breve intervalo comercial, Dr. Cássio, assunto bom demais hoje. Participe com a gente, 3360-1101. Já voltamos, é um instante só. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta segunda-feira. Para você que está em casa, obrigado pela audiência, está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos à TVC Panorama, programa Hora do Povo. Hoje, Dr. Cássio abrindo, como sempre, né, todas as segunda-feiras, o Dr. Cássio abre a semana para os nossos advogados e hoje o assunto é sobre compliance e desenvolvimento empresarial. Tem participação do nosso telespectador na tela para você acompanhar com a gente. Aqui no programa Hora do Povo. Bom dia, o Luiz. Ô Luiz, bom dia, obrigado pela audiência. Compliance ajuda, doutor, a diminuir custos da empresa, doutor? Adilson, certamente, e muito, na verdade. Eu até acabo trazendo aqui um caso específico de uma empresa que eu atuo, onde eles têm uma necessidade casual, principalmente no período de verão, dos funcionários realizarem muitas horas extras. E durante o período de inverno, muitas vezes não tem o que fazer, porque a venda expressiva é de verão. Essa empresa praticamente ficava com esses funcionários no período de inverno sem fazer nada dentro da empresa por longos períodos, e no período de verão ficava tendo que pagar horas extras em grande quantidade. Se nós pararmos pensarmos em uma questão de justiça, também é um peso muito significativo para o empresário. Porque o empresário ele acaba tendo que pagar mais para o funcionário no período que ele precisa, que é o período de venda, e acaba pagando o funcionário parado no período que ele não precisa. Exatamente. Existe um instrumento que se chama acordo de compensação de jornada. Então, o que é possível fazer nesse caso? A empresa faz um acordo e compensa períodos de necessidade com períodos aonde não precisa. Naqueles períodos que a empresa precisa que seja trabalhado, obviamente respeitando várias regras, né? Tem que ver a convenção coletiva, tem que ver o limite de hora diária, mas estamos explicando de uma forma muito básica. No período de necessidade, a empresa utiliza o funcionário sem precisar pagar o adicional e sem precisar pagar a hora extra, e no período que a empresa não precisa, o funcionário está livre e pode fazer as suas atividades cotidianas sem precisar estar à disposição da empresa. Então, com isso, a gente consegue equilibrar a justiça da relação de trabalho, consegue fazer com que o empresário economize financeiramente, consiga fazer com que a sua atividade seja mais lucrativa, obviamente consiga manter aqueles funcionários, consiga manter uma cadeia de produção, e o funcionário também não se sente explorado porque ele trabalha no momento que é necessário e quando não é necessário ele fica com o seu horário livre. Então, quando a gente fala de compliance no intuito de gerir recursos, de economizar recursos da empresa, eu falo que é estritamente necessário, porque essa capacidade de visualizar e analisar possibilidades jurídicas faz com que o empresário encontre de uma forma mais assertiva à mão o ponto certo de regular a sua operação. Nós temos aí um empresário que pagava muitas vezes 20, 30 mil reais por mês de hora extra no período de verão, e agora temos um empresário que não precisa mais pagar essas horas extras todas porque está compensando, fazendo algo totalmente legal, que está previsto na legislação e em respeito ao trabalhador. Os empresários que têm essa visão, com certeza vão se dar bem aí no desenvolvimento das suas respectivas empresas, né, doutor? Tem mais uma pergunta. Bom dia, doutor. O compliance, doutor, está relacionado diretamente com o plano de negócio? Sim, na verdade, muitos empresários acreditam que advogado e gestor são duas coisas separadas, né? Que a administração da empresa não tem relação nenhuma com o jurídico. Na verdade, é um equívoco grave, porque o jurídico, ele muitas vezes interfere diretamente no plano de negócio. Como eu estava falando, muitas vezes uma análise dedicada e delicada de um contrato de prestação de serviço pode mudar a operação, pode mudar a forma como é prestado o serviço. Uma análise delicada da parte tributária pode fazer toda a rota de entrega de um produto ou a forma como aquele produto é feito ser alterado para evitar um fato gerador, para conseguir eventualmente uma isenção fiscal. Então é extremamente importante o empresário entender que a sabedoria de um advogado empresarial pode fazer com que a empresa ela se torne muito mais eficiente nas suas atividades,
alterando inclusive a forma da operação, a forma da divulgação da empresa, a forma como a empresa lida com os clientes, o que a empresa promete para os clientes. Então, digo, o compliance e a gestão empresarial, plano de negócio, estão intimamente ligados. A questão jurídica está intimamente ligada para que a empresa consiga se desenvolver e consiga obter lucro e consiga manter os seus funcionários aí motivados e exercendo um trabalho com qualidade. Maravilha, doutor Cássio. 11h02, nosso tempo corre rápido e o assunto foi bom demais com o doutor Cássio Timóteo da Costa. Todas as segundas-feiras está aqui ao vivo, trazendo assuntos de extrema importância, né, para a nossa comunidade, para o conhecimento do empresário, enfim, em diversas áreas do direito para nós. Isso é um privilégio muito grande. Obrigado, doutor, por ter vindo na segunda-feira, abrindo a nossa semana. Eu que agradeço, Adilson, mais uma vez é um prazer. Espero ter contribuído mais um pouco com informação hoje e desejo uma ótima semana a todos. Maravilha, sempre é bom receber o doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado. Nós vamos com um breve intervalo comercial, rapidinho, e depois do intervalo você vai ver que houve uma confusão, quase uma tragédia, ali na Praia dos Amores, disparo de arma de fogo e tudo mais, logo após o intervalo comercial. É um instante só.